Olá pessoal, você que está aí acompanhando o Armeli, falando de varejo com Armeli. Hoje nós estamos trazendo aqui um super assunto e uma mega profissional para falar de algo assim que está nos preocupando muito. Então hoje o nosso podcast ele está além de especial. O nosso podcast hoje é mega. Nós vamos falar hoje sobre reforma tributária. Tá? Eu não quero falar desse sensacionalismo que estão criando no mercado. Eu quero falar de soluções, tá? E que é a proposta do podcast da Arbelim, né, levar para o varejo soluções para assuntos que está todo mundo aí preocupado. Então vamos pensar sobre isso e vamos prestar muita atenção no que nós estamos conversando, porque nós temos aqui, dicas importantíssimas para você, tá. Esse podcast ele é feito para quem? Para empresas sérias, empresas que querem realmente mudança, empresas que estão visualizando essa necessidade, empresa que não vai esperar até dezembro para tomar atitude, tá. Nós não estamos falando para quem está acompanhando o TikTok, para quem está acompanhando dicas de vídeo, que às vezes não tem nada a ver com o assunto, tá. Trazem as coisas mal interpretadas, trazem assunto pela metade. Então eu falo que você vai contar uma fofoca, conta por inteiro, pelo amor de Deus, não me traz coisa pela metade não, que eu fico mais curioso ainda. E hoje falar dessa reforma tributária aqui, ela se torna-se mais importante ainda, porque nós estamos trazendo uma pessoa aqui fantástica, uma pessoa que tem um conhecimento profundo da área. Hoje nós estamos aqui com a Certacom, tá? Certacom é uma empresa especializada na área e quem está representando aqui a Certacom é a diretora comercial, a Alessandra. Alessandra, seja bem-vinda ao podcast da Arbelim. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu espero que o nosso bate-papo, tenho certeza que vai ser assim muito produtivo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Celso. Um prazer imenso. E eu quase dei uma risada alta aqui quando você falou de TikTok, porque é isso mesmo, né? Assim, é um assunto sério que tem que ser levado a sério, né? É verdade. E hoje a gente vai falar da reforma tributária para os supermercadistas, né? E me sinto honrada de poder participar disso, até porque a Certacom ela já trabalha com varejo já há muitos anos, né, fazendo toda a parte de recuperação de crédito, e não podíamos ficar de fora dessa transição aí que vai impactar muito os nossos clientes, né. Então espero atender aqui as expectativas, a gente vai ter muita coisa boa, tem algumas coisas chatas, mas se são necessárias de serem faladas, mas ao final se o empresário, né, se o supermercadista de fato seguir aqui o que a gente está falando, nos convidar para um bate-papo, com certeza ele vai passar por essa transição mais tranquilo. Ah, que legal. A ideia principal é exatamente essa, né, é falar das soluções, para esse que chamamos de problema. Mas vamos começar, assim, falando um pouquinho dessa reforma. Alessandra, nós estamos falando de uma reforma ou demolição? Então, espera aí, também não é nem no tanto, não é tudo isso, né. Eu acho assim, Celso, que a gente, alguns pontos são mitos, outros são verdades. Eu acho que, o supermercadista ele tem que tomar muito cuidado com o que ele visualiza, com o que ele leva aí como atividade para dentro do mercado, né. Bom, o mito é que todo mundo está falando que com a transição vai aumentar imposto, e não é isso, né. A reforma, ela não veio para aumentar imposto, mas também não veio para diminuir tanto, né. Perfeito. Então ela veio ali para acomodar, então é um mito a gente falar que vai aumentar imposto para todo mundo, porque não vai. Mas a verdade é o seguinte, se o supermercadista, ele não trabalhar direitinho com o seu cadastro de produto, se ele não fizer um bom diagnóstico na sua área fiscal, na sua área de compras, na sua área de contratos, e a gente vai decorrer um pouco o assunto mais adiante, ele terá um problema, né. Então eu acho que é um mito a gente falar
que vai aumentar, que vai acontecer, que ele vai pagar mais. Ele vai pagar mais se ele não tomar as medidas necessárias, né. Então eu acho que com o nosso podcast a gente vai trazer muitas informações aí, e ao final eu trouxe para a gente falar de 3 super dicas que eu acho que, se o supermercadista não começou, ele tem que começar por esse caminho. Maravilha. Olha aí, pessoal, aguardem 3 dicas importantes da Certacom para que a gente siga o caminho correto. Na verdade, então, nós estamos falando, Alessandra, que o problema não é o imposto, não é isso que deve estar preocupando as pessoas. O problema é o quanto eu estou preparado para trabalhar isso. Isso, é o quanto você está preparado. E a reforma ela já chegou, né, assim, o que eu acho que um paradigma que os supermercadistas eles precisam, de fato cair na realidade é que: "Ah, mas é só o ano que vem", já chegou. É. Tipo, todas as empresas, elas já precisaram ajustar os seus cadastros. Então já houve uma alteração sistêmica, né, em relação aos códigos de tributação para a reforma. Ao NCM, ao CBNEF. Então a gente tem já pontos importantes que vão sair agora em agosto, né, dia 3 de agosto, que as empresas precisam estar preparadas com esses cadastros. E 2027, você já tributa o CBS, você não tem mais o PIS e COFINS, né. Então isso já traz um reflexo pro dia a dia das empresas como um todo, né. Então assim, quem ainda não viu, já está mega atrasado. Quem não viu o cadastro, aonde você tem lá todo um parâmetro de NCM para ver se carne é carne, arroz é arroz, você tem que fazer isso. Isso é essencial para a fase que a gente vai entrar. Porque como a gente vai entrar em questões de tributos nos produtos, principalmente a cesta básica, arroz que é tributação zero, então assim, você tem que estar muito direitinho com os seus códigos, para que quando você for fazer os exercícios de margem, quanto que esse produto você paga hoje de imposto e quanto você vai na transição fazendo ali 29, 30, 31 até que se conclua a transição, por completo, você precisa fazer esses cálculos e ver ali o que que você está ganhando, o que que você está perdendo de margem. Então, assim, como o supermercado ele tem uma variação muito grande de produto, isso requer um trabalho muito extenso, então as empresas têm que começar agora. Elas têm que começar a sensibilizar o departamento de compras, que hoje não está tão envolvido, né, nessas questões. E é fundamental que os supermercadistas entendam também que a reforma tributária ela é multidisciplinar. Então ela não é só da área fiscal, ou não adianta largar na mão do contador as estratégias e todo o seu planejamento para a transição. Não, você tem que participar disso. O contador ele não vai entregar isso, porque o contador ele não sabe da estratégia de precificação, não sabe da estratégia, de jurídica, que você tem que rever os seus contratos. Então, a gente engloba, por isso que eu falo, a reforma tributária ela é multidisciplinar. Mas o primeiro passo, que é agora, que o pessoal já tem que ter feito, é essa revisão de cadastro. É, os ERPs estarem preparados, essa revisão de cadastro. E se não fez, procurar imediatamente ajuda para que possa ser feito isso e eles começarem a emitir as notas e passar pela transição, pelo menos da CBS, que é agora a partir de 27, de uma forma tranquila. Na sua visão, Alessandra, quem fica responsável pela essa atualização do cadastro? É o contador ou é o pessoal da loja mesmo, do CPD, da Olha, Celso, cada empresa tem uma característica, né. Eu no meu ponto de vista, eu não vejo que é o contador, ah, né. Eu acho que tem claro, o contador pode ser porque ele utiliza ali o sistema, talvez proprietário dele mesmo, ou de alguma outra empresa, então os dados do cliente tá ali. Então ele tem que ter essa manutenção. Mas, o supermercadista ele não pode estar somente passando essa responsabilidade para o contador. Ele tem que revisitar isso, até porque a perfeito. margem dele vai depender disso.
Então isso é importante. E aí nós temos um problema sério, né, para entender um pouco sobre essa reforma, porque, de um modo geral, nós não temos pessoas preparadas dentro do varejo para fazer esse cadastro. Então, assim, uma dica também que é importante é lembrar que o supermercadista, ele tem que preparar a pessoa que faz isso, né. Exatamente. Porque eu tô vendo, por exemplo, em alguns clientes, que o nível de desorganização do cadastro, ele é muito grande, Muito grande. mas por quê? Porque está sendo feito por pessoas que não têm noção do que está fazendo. Então entra ali um Ctrl C e Ctrl V. Pega o mesmo produto, vai jogando no mesmo NSM, e aí lá na frente isso vai dar problema, Isso dá problema. Vai dar muito problema e isso ele pode colocar a margem dele em jogo de fato, porque se não tiver classificado de uma forma correta, aonde arroz é arroz, que os itens são aquele mesmo, quando ele for calcular a margem dele com essa transição, ele vai ter um problema. Então, ao invés dele ter uma redução, que de fato, a reforma ela está se desenhando para ter uma redução aí para o supermercado, mas o supermercadista ele precisa estar atento a essas alterações, entendeu. Então isso é crucial. Se ele não fez, ele já está atrasado e precisa fazer. É, só para lembrar, né, para falar numa linguagem mais de varejo, quando fala assim: "Vai ter problema", nós estamos falando assim: "Você vai ter grandes prejuízo", né. Vamos pensar que isso aí vai bater lá no bolso, tá. E a hora que e aí uma coisa importante que eu tenho falado muito do varejo, e eu acho importante da gente Aham. reforçar isso, que é a questão do retrovisor. Eu tenho uma faço uma avaliação que hoje, contabilmente falando, nós na empresa, nós temos 2 retrovisores Enorme. enormes, gigantes, né, que eu olho daqui para trás. Sim, E o para-brisa, na verdade, ele é bem pequenininho. sim, E o que está mudando na reforma? sim. Viu, o retrovisor, ele é minúsculo. O meu para-brisa tem que ser grande, É. né. Eu tenho que enxergar isso um pouco mais, Mais pra adiante. frente. Mais adiante. Eu acho que esse é um grande problema. Então quando você está falando: "Nós precisamos ter um cadastro, Efetivo, muito bem feito", nós estamos falando de uma visão futura. nós estamos falando É, futura. só para você ter uma ideia, e eu trouxe aqui 2 exemplos, né, da cesta básica. Então, por exemplo, arroz, feijão, carne, leite, eles vão ser alíquota zero, ok? Perfeito. Então imagina classificando errado isso, a margem do supermercado vai cair, que margem que ele vai ter? Que agora a gente costuma brincar, é tudo no fio do bigode, né. Então a gente já sabe que o varejo tem uma margem muito, reduzida, né. A gente tá tantos anos no mercado, a gente faz a recuperação de crédito deles justamente para dar esse fôlego. Se ele não fizer certinho o cadastro e toda a preparação que a gente, eh faz uma sugestão, ele vai ter um problema. Isso não é por medo, é a realidade, tá. A reforma tributária, às vezes a gente, faz algumas reuniões com alguns supermercadistas: "Ah, mas isso eu vou ver depois". Mas depois quando? Porque agora em dezembro você já, né, janeiro de 27 você já tá no modelo novo, então Uhum. morre PIS e COFINS e nasce CBS. E eles nós não estamos falando de um trabalho tão simples assim, né. Não. É um trabalho que requer pessoas que tenham conhecimento, ou requer também boa vontade, né. Eu às vezes eu percebo mais falta de vontade do que conhecimento, É. né. E é um ponto importante, Celso, que assim, que a gente está falando aqui para os empresários, seja um empresário pequeno, médio, grande, que é, de fato, eles comprarem isso, de que, o dono tem que estar junto, né. Ou ele tem que estabelecer ali um comitê interno na empresa, que é multidisciplinar e eu reforço isso, a cada área tem que olhar o seu pedacinho, porque a reforma tributária não é só da área fiscal e ela não é só do seu contador. Se o supermercado, achar que o contador dele vai fazer isso para ele, é muito perigoso, né, é o risco, né. Eu não estou dizendo que não vá fazer, mas talvez ele olhe no aspecto de imposto, de obrigação, eh eh,
E a reforma tem que olhar um pouco, tem que abrir um pouco esse leque, entendeu? Tá, eu acho que essa fala que você está trazendo aí, isso mexe um pouco com o supermercadista, e eu costumo fazer algumas analogias, dizer o seguinte, né, o paraquedas é seu, você não pode esperar que o outro amarre de qualquer jeito, porque quem vai saltar vai ser você, né. Bem, se você não abrir, quem vai perder dinheiro vai ser você, ou tua vida, né. É, Eu acho que se baseado nisso que você está falando aí, dessa responsabilidade, nós temos uma opção de também não estar nem aí com o negócio e deixa as coisas fluir. Provavelmente nós não vamos ter problema lá na frente, até porque nós não vamos ter empresa também, né. eu Então fica costumo dizer que, assim, eu acho que negligenciar isso não é um caminho correto, entendeu. Então, assim: "Ah, eu não entendo, Alessandra, mas eu não entendo muito a reforma tributária", não tem problema, você como empresário, não precisa entender a lei, o código, o artigo, entenda o conceito de uma forma ampla e entenda que, uma andorinha só não faz verão, vamos dizer assim, né. perfeito. Porque todos da empresa precisa juntos, traçar um plano de transição da reforma tributária. Então, quando fala, né: "Ah, mas eu vou envolver a empresa inteira", sim, você tem que envolver o jurídico, o comercial, o fiscal, precificação, e os donos inclusive, eles precisam saber, e a gente vai falar daqui a pouco mais adiante, de um impacto que vai ser muito significativo, que é o split payment. Então a gente vai falar daqui a pouco. Perfeitamente. Então isso é fluxo de caixa. Então assim, o tão qual isso vai impactar. E aí ainda falando nessa pauta de impostos tudo, a gente tem o imposto seletivo, que é, abre aspas, "o imposto do pecado", que eles vão taxar para produtos prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, vai ter produtos que no mercado que vai ter impacto com o IS, entendeu? Tá. Então, assim, claro que isso não está 100% definido, enfim, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, né? Mas isso é um ponto muito importante para o supermercadista ficar atento. Então, produtos nocivos, tem muitos produtos Sim. nocivos, né, a própria bebida alcoólica, né, ela vai ter alteração, então ela vai ter o IS. Então a gente precisa entender como que vai ser isso, se o supermercadista, ele vai repassar 100% desse custo para o consumidor final, se vai estar dividido com a indústria. Então tem muita coisa ainda para ser discutida, mas o supermercadista não pode esperar, ele tem que ir acompanhando, entendeu, e ver tudo isso, os impactos no varejo dele. E quando você fala do imposto do pecado, não é só uma questão do fornecedor repassar esse imposto, passa para o consumidor, para o supermercadista, e ele repassa isso para o cliente. Ele também tem a parte que ele também vai recolher sobre isso, né, Vai, o que isso vai pesar bastante vai para ele. pesar. E o que a gente precisa deixar claro agora, né, que com que agora, o imposto ele não está mais na esfera, como que eu vou dizer? O supermercadista, ele vai ter o fôlego de, ele fez a apuração, daqui 40 dias só que ele vai pagar o imposto. Agora o imposto ele é financeiro, entendeu? Não é mais fiscal, então tudo isso Isso vai ser um vai ser assim, eu digo que vai ser difícil para quem não se preparar. Então, as empresas elas precisam começar a ter esse sentimento de exercitar como vai ser tudo isso, perfeito. né, então, colocar na mesa mesmo. Sim, Então a gente tem exemplos de outros negócios que é importante, né, "Ah, mas eu quero tirar uma fotografia agora", vamos fazer uma fotografia de como você está hoje, como você vai se ali entendeu? Faz isso. Se você não está, com tanta expectativa, ou você acha que não vai mudar o seu varejo, faz isso, faz uma fotografia de como é hoje e como ficaria. Eu acho que isso é importante. legal. Você sabe que me chama a atenção um pouco com relação a essa reforma, de algumas situações que estão sendo criadas, está acontecendo já no mercado. Por exemplo, vários grupos de produtos que saíram da ST, né, que passou a tributar normal, teoricamente
o que que a gente entendia, né, que se o produto era ST e agora vai tributar o normal, né, entrada e saída, então teoricamente a indústria tira o valor do imposto que ele pagava e nós acrescentaríamos o imposto que nós vamos pagar, que teoricamente não mudaria nada, né. O que que aconteceu? Eles tiraram do ST, aumentaram o preço de custo, Sim, sim. e aí o produto para o consumidor ficou mais caro ainda. É. Agora eu fico imaginando o produto né, se eu pegar os impostos aí do pecado, né, daqui a pouco alguns produtos vão começar a sofrer alterações Vai. no nome, né, "Ah, não contém açúcar", tá bom, por quê? Porque se contém açúcar pago É, um imposto de 70%, então se não tem açúcar, então ele vai tirar o açúcar também. exatamente. E o que que é importante isso, né, é que a gente sempre tem que, alertar o supermercadista. Ele tem tempo ainda de reação, ele tem tempo de negociar os contratos dele, ele tem tempo de ver como a reação está sendo do mercado. Então, veja agora, ele tem tempo de reagir e de estruturar, entendeu. Você falou da ST, a ST, bom, a gente acompanha, é o nosso core business, mas a gente vem acompanhando, então muitos produtos estão saindo da ST. Que isso caracteriza? O supermercadista vai pagar mais imposto, né, Sim. fato. E essa é a tendência, né, então, saiu um pouco agora, vai sair mais um pouco, então até 29 a gente, que vai começar a transição, outros produtos vão sair. Então porque você não vai ter mais essas recuperações, né. Sim. Então tem que aproveitar o momento agora, as janelas todas agora e de fazer uma cesta de crédito. E Então em tem muitas coisas, compensação, né, para é, trabalhar. e aí entra também os produtos que vão ser isentos, né. Sim, Porque você pega um açougue que representa 13% do faturamento de uma loja, basicamente a maior venda dele vai ser isenta, que seria a carne, que seria a carne. né, É, cesta básica e tal. isso. Mas falando de cesta, a cesta estendida com redução de 60%, né, como é que nós vamos trabalhar isso lá no caixa, né, na hora de passar a compra disso? Uhum. Bom, aí, com certeza a dica é checar se o seu RP, né, se o seu sistema lá, o PDV, ele está super atualizado com todas essas regras, e isso é importante. A gente está falando de muita, de um ponto consultivo, né, que isso é essencial, mas para todas essas regras, o sistema, o RP, o frente de loja, ele também precisa estar atualizado. Então, na medida que acontecer essas alterações, a gente precisa, também que os softwares sejam atualizados, porque aí o impacto vai ser menor e vamos entender que o supermercadista ele já tenha feito a lição de casa dele, checado todas essas alíquotas, então esperamos que ok, entendeu? Ô Alessandro, então o que você está trazendo para a gente se hoje eu pego os dados das minhas compras, os dados das minhas vendas, e o meu contador é ele que vai fazer todo o processo para dizer quanto eu vou pagar de impostos, certo? Hoje. Hoje é isso, né. Com a nova situação, se o meu cadastro, se não tiver o meu sistema não tiver preparado para Se isso, o cadastro não tiver porque apropriado. porque eu vou pagar pelo comprou, vendeu, eu vou pagar Isso, por aquela informação. isso. O meu contador, ele vai virar um consultor contábil? Assim, na verdade ele já deveria ser, né. Já deveria ser, desculpa, mas já deveria ser. Mas se não, assim, eu acho que a responsabilidade dos contadores também é assistir esse cliente, né, nessas mudanças, para melhor atender depois, né, ele. Porque assim, né, como eu disse, tem muita coisa que pode ser adiantada, pode ser analisada? Tem muita coisa, mas tem muita coisa ainda que a gente vai precisar acompanhar, inclusive as novas obrigações acessórias que enfim vai aparecer, a gente já tem uma que adere, enfim. Mas, eu acho que o contador aí e a grande maioria dos supermercadistas, eles estão vinculados a uma contabilidade, né, eu acho que tem que ficar de olho e acompanhar. Tá, então vamos lá, esses nossos porque eu acho a função do contador extremamente importante e óbvio que, eles são de uma
de uma importância, inclusive são geradores de resultado, né. Exatamente. Eu falo que contador não está ali só para te trazer o melhor resultado, ele está pra trazer o resultado, Resultado, é. né. Então, obviamente que os contadores, por ser corresponsável, né, pela contabilidade, pelos números que estão na empresa, Uhum. ele também não vai poder aceitar essa situação que nós vimos lá do passado, né. Sim. Não existe mais quanto você quer vender, quanto você quer comprar. É quanto a margem vai É te isso aí, aí voltamos no retrovisor, né. é. Então quebra o seu retrovisor e amplia o seu visual, porque é daqui para frente que nós estamos enxergando. Eu vejo assim, alguns pilares, né. Eu vejo que o contador vai ser essencial, eu vejo que uma consultoria, apartada para a reforma tributária junto ao seu contador, e a empresa ali, ela não negligenciar todos esses, pontos que a consultoria e que o próprio contador estão trabalhando em conjunto, entendeu? Ah, tá. Eu queria só puxar um assunto aqui que até não está no nosso script aqui, mas eu acho que é importante. Como é que nós vamos fazer planejamento tributário se as informações não estão corretas? Né, porque aí é algo que precisamos começar a pensar sobre isso. Porque o planejamento tributário, eu posso fazer inclusive agora, Sim. né, eu pego as informações que eu tenho hoje, que é as informações oficiais, né, extra-oficiais não vou utilizar para fazer planejamento. Eu não posso fazer planejamento com produto que você compra sem nota, eu não posso fazer planejamento com coisa que você paga por fora, isso tem como fazer, É. né, mas dentro daquilo que você trabalha oficialmente, eu vou fazer o cálculo como você está pagando hoje, e agora com o IMS eu vou fazer como seria o ano que vem. Isso, exatamente. E aí, em cima disso, você começa a É, tomar decisões, né. exatamente. E assim, o trabalho, como a gente já tem alíquotas pré-definidas, né, aí na transição, a gente já pode começar a fazer um trabalho de validação dessas margens, desse planejamento tributário a longo prazo. Isso seria o melhor dos mundos, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que a gente auxilia os nossos clientes, que ela traz exatamente esse histórico de hoje até a transição total, que é 33. A margem do produto hoje, como seria até 33. Então, tem que ter esse olhar de hoje até 33, não tem jeito, não tem jeito, Entendi. né. Então Eu tenho ouvido, Alessandra, algumas desculpas, do tipo: "Mas como que eu posso saber o que vai acontecer o ano que vem se eu não sei qual vai ser o valor da taxa, né?" Mas hoje nós podemos falar que o CBS dá para trabalhar com 9% e a possibilidade de erro é quase zero, né. hoje já temos as alíquotas pré-definidas, né, a gente tem, acho que é 8,8 8,8, né. CBS, eu só sei que totalizando a gente chega a 26,5. Que nada mais é do que o que já acontece. Hoje, se a gente for considerar os impostos por dentro, aí tem toda aquela conta, aquela questão de conta mesmo, dá hoje é 34 pontos, 34,5%. 34,5. É. Aí vai virar, se claro, se o supermercadista for muito cauteloso, aí, assim, ele vai conseguir trabalhar aí com, se nada mudar de alíquota, de 26,6, 26,5. Fala um pouco para nós aqui que nós estamos doidos para saber sobre o split payment. Pois é, Vai acabar com o caixa do meu supermercado? vai. Eu até coloquei no até coloquei no script, mas sem amedrontar, É. lógico, né. Olha, o split payment vai secar o capital de giro dos supermercadistas, mas vai mesmo, assim, se eles não se prepararem, né. Porque hoje, é como eu disse, eles têm esse respiro que você fecha ali o mês e você tem, eh 30 dias, 40 dias para pagar o imposto, Tá. quando a gente fala aí de ICMS e um pouquinho mais quando a gente fala dos federais. E isso não vai mais acontecer, né. Quando a gente, passar de fato isso vingar, eu trouxe até um exemplo aqui, ó, esse eu vou precisar ler, tá. Tá. Ó, o cliente cobra, como é hoje, né, o cliente cobra R$ 1.000 o cartão, o dinheiro cai na conta do supermercado em 1 e 2 dias.
O imposto só é pago no mês seguinte, via guia. Nesse intervalo, o mercado usa o dinheiro para pagar fornecedores, funcionários, conta de luz e etc. E tá tudo certo. Capital de giro? Tá beleza. Como vai ser o split payment? Aí começa o babado. O cliente cobra R$ 1.000 no cartão. Na hora da liquidação, o sistema bancário já separa automaticamente a fatia do IBS-CBS e manda direto para o governo. O que cai na conta do supermercado já vem com o imposto descontado. Então, vamos supor, os R$ 1.000 vai vir menos 26,5%. Ele não vai ter esse capital de giro, que ele até então, E aí vai faltar o dinheiro para ele. que aí vai faltar. Então, o resultado prático é que o mercado perde o float, a gente chama de float, né? Que é esse respiro que ele tem. Perfeito. Então, ele tem que começar a exercitar isso, entendeu? De como ele tem fôlego para fazer isso. Se ele não tem, ele precisa se preparar, entendeu? Qual que é o cenário dele hoje? A gente tem simuladores que calculam. Então, ó, hoje eu vendo tanto de cartão, tanto de dinheiro, tanto não sei o quê. Então tá, hoje essa é a sua fotografia. Então, se o split payment fosse agora, como que você ficaria? Quanto eu precisaria de capital para cobrir Eu- essa falta? É. Então, assim, aqui eu trouxe um exemplo simples, mas é que exatamente isso que o supermercadista vai viver. Então, ele vai ter ele não vai ter mais esse float. Então, a operação ela é financeira, ela não é mais fiscal, tributária, né? Tá. Então, caiu, o que cai para ele já vem com os descontos dos impostos. Eu tenho visto que algumas pessoas falam assim: "Não, mas isso não vai acontecer", porque alguns países tentaram implantar o split payment e não deu certo, né. Mas como a minha mãe fala que eu não sou igual aos outros, que aqui vai dar certo, né, eu falo: "Ninguém quem implantou não deu certo, mas eu não sou ninguém, eu não sou os outros". Eh, Isso vai depender de uma situação, de uma tecnologia muito avançada, né, Ai, e o porque e o fisco está se preparando para isso. está se preparando, Está né. se preparando. Eu acho que é isso que as pessoas estão tendo dificuldade para entender, né, É, porque eu vou pegar essa informação, vai subir, vai na receita e depois volta para é, fazer essa captação desse é. dinheiro, né, É, o som desse o imposto. fisco vai se preparar para isso, porque, é mais rápido o dinheiro, né, Sim. não tem esse float, né, então É, e os bancos vão se preparar, né, então, assim, eu não pagaria para ver, né, até porque a gente sabe que tem mercados que têm um fluxo maior, né, falam um fluxo de caixa maior, que talvez isso não impactaria tanto, mas a gente sabe, a gente trabalha com pequenos e médios mercados, né, que eu acho que sem isso vai pesar. Então eu acho que tem que se preparar, ter um olhar para isso assim, claro, a gente vai falar mais no final, mas eu acho que esse é um dos olhares mais importantes. tá, quando você fala ter um olhar para isso, você está sugerindo que ele comece a fazer um exercício com a situação atual Sim, e como isso impactaria a partir sim, do mês de janeiro, sim. não é isso? Sim, como isso vai impactar quando a transição ocorrer em definitivo, né, É. entendeu? Eu tenho percebido que o processo ele é um pouco mais complexo, né. Uhum. O quanto ele vai tirar ele vai baixar desse imposto, nem sempre é 100%, tem toda uma Tem, uma 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 estratégia, né, uma forma diferente tem, de avaliar, né. tem. E assim, o que que é importante, né, aquele supermercadista que ainda não teve uma leitura de como a reforma vai impactar no negócio dele, porque não adianta a gente generalizar, tá. É, Então assim, não adianta eu pegar um estudo que eu fiz para o mercado A, que pode ser que não seja o mesmo para o mercado B. perfeito. Porque que esse diagnóstico remete? Remete o que mais ele vende, o que mais se o que ele vende mais é o que está na alíquota zero, remete se ele tem outras verticais dentro do mercado, eh, se tem, drogarias junto, né, porque tem mercados que têm drogarias, drogarias já é um outro cenário. Então assim, se não fez essa fotografia, faça. Tire essa fotografia e depois, tire as conclusões e comece a debruçar nos assuntos que julgue mais importante. Mas precisa ter essa fotografia, entendeu? Que maravilha, viu. Tô adorando esse nosso bate-papo aqui, tá muito construtivo, né.
E aí falando um pouco mais dessas mudanças, o fim do regime monofásico, Isso. como é que você está enxergando isso? É, assim, o setor ele precisa estar preparado para calcular aí o débito e crédito dos produtos, né, que tem alíquota zero no varejo. Então isso é fato, né, então é aquilo, no final a gente sempre cai na mesma fotografia, né, que assim, as empresas elas precisam começar a olhar para dentro do seu negócio, né. E para sentir o impacto disso, não tem muita novidade, entendeu. Claro, tem novidade, mas ela precisa olhar, né, e ver o impacto disso. A monofasia, ela pode impactar aí agora em 2027, né, mas precisa entender o cenário dele. Eu insisto muito nessa leitura do supermercadista, por quê? Porque a gente sabe que os empresários do varejo, eles são muito unidos e é muito legal isso. Mas ele não ir por um lado que o vizinho, adotou, porque às vezes aquele caminho não é o mesmo para ele, né, Tá. então isso, O cara tá no caminho errado, você vai atrás dele. entendeu? É. E às vezes tá certo para ele, mas não Sim. tá certo para o A, mas não tá certo para o B. Ô Alessandra, eu tenho feito um trabalho em algumas lojas, e inclusive hoje eu estou enviando um comunicado para todos os fornecedores, Boa. tá, para que eles nos tragam a informação que se ele está no Simples Nacional, se ele não está no Simples, se ele vai gerar crédito, Isso, se ele não vai gerar crédito, isso para a gente é muito importante. Então eu estou trabalhando isso de uma forma, pra que porque eu preciso checar todos os fornecedores que eu tenho dentro da empresa. isso. Isso é uma forma, assim como eu vou cuidar do meu cadastro de produto lá no NCM, por exemplo, eu também vou trabalhar o meu fornecedor, É, né. isso é importantíssimo. E eu preciso saber disso. E aí o que que eu fiz? Eu elaborei uma carta, Hã, aonde eles vão informar para a gente qual é o regime que está e eu preciso trabalhar junto com o meu contador. exato. Esse cara vai gerar crédito ou não? Porque se ele não for gerar crédito, eu preciso chamar esse fornecedor e conversar com ele. Isso. E isso é muito importante, né. É importante e isso você tem que olhar imediato e, se necessário for, mudar o contrato com esse fornecedor. Mudar o contrato. E como agora em setembro nós temos que, os for vão ter a opção, né, Isso. ele vai estar com o imposto por dentro, por fora e tal. Isso. Então agora é a hora de conversar com o fornecedor e dizer para ele: "Olha, se você não gera crédito, você tem agora em setembro para essa opção". Isso aí. Porque se ele não fizer essa mudança agora, pode ser que ele deixe de ser seu fornecedor a partir de janeiro de 2027. E Perfeitamente. nós não queremos perder esse fornecedor. Sim, às vezes Mas é um tem fornecedor estratégico, né. às vezes é estratégico e eu preciso ter uma adequação desse fornecedor É, para atender a minha empresa, né. exato. Então e isso é Isso importante. é muito importante e isso vai acontecer, Celso, não somente para esses clientes do Simples Nacional, que eu vejo que é o ponto principal agora, mas vai acontecer para vários fornecedores, que você vai ter que adequar, o seu contrato. Então, assim, tem que ter cláusulas específicas, porque se o cara não for um bom fornecedor, você vai ter problemas, Perfeito. entendeu? Ou seja, se ele não recolheu o imposto, por exemplo, Você tem eu não problema, vou você acreditar. não vai acreditar. E aí a Exatamente. coisa vai apertar para o meu lado. Vai apertar, porque aí você já não tem, Sim. essas recuperações, e aí você já não se acredita. Então, assim, a gente frisa muito isso num trabalho de multidisciplinar para a reforma tributária. O jurídico, ele tem que trazer para a mesa esses contratos com os fornecedores. Legal a gente falar disso e pessoal, só para chamar um pouco a atenção, nós não estamos falando daqueles 20 fornecedores que mais vende para tua loja, eu não estou falando de Ambev, de Coca-Cola, de Sadia, não, eu estou falando dos outros 99% de fornecedor que você tem Sim. aí no teu hall de negociação. É isso, né, Alessandra? Exatamente São isso. esses fornecedores que nós temos que falar, porque a somatória desses fornecedores vai impactar muito nos resultados da sua empresa. Então tá aí um assunto que nós precisamos começar a dar Olhar, atenção. porque eu acho que os grandes, né, Celso, eles vão se adaptar, porque eles precisam se adaptar, né.
Mas, eu vou pegar um exemplo, assim, claro, a gente trabalha com grandes varejos, mas também de médio e grande. Eh, às vezes você tem um fornecedor que é de 1990 no seu supermercado, que o cara não tem nem contrato, não tem, né, esse tipo de relação ali jurídica. Você tem que olhar esse cara, você tem que olhar esse fornecedor, porque agora não é mais assim que funciona. Pode colocar ali o seu preço em risco, a sua margem em risco. Então, assim, são detalhes que, claro, eu acho que pro empresário que não está ali, eu costumo brincar, né, a gente também atende concessionárias e teve um cliente nosso que falou assim: "Eu só queria vender carro". Eu falei: "Eu entendo perfeitamente, e o supermercadista só quer abastecer a loja e vender". Só que a gente tem esses detalhes aí, esses grandes detalhes, né, Que são que são impactantes e eles precisam começar a ter um olhar e não negligenciar isso, né. perfeitamente. Alessandra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa transição em prazos, né. Eu acho. Como é que isso vai ser conduzido? Qual que você está trazendo pra gente aí? Bom, vamos lá. A gente falou um pouquinho no início, né, que a reforma que muitos falam: "Ah, eu vou ver isso depois". Não, a reforma tributária já começou. Então, desde 2025, a gente já vem acompanhando ali a lei, as leis, né, complementares, as empresas se movimentando. A partir agora de, janeiro de 27, efetivamente entra a CBS, então na nota já tem que estar destacada a CBS, junto com o ICMS, que ainda permanece igual. Então, assim, quem não viu precisa ver. Claro que, com certeza quem está nos ouvindo, ele já precisa ter feito pelo menos a primeira lição de casa, que é: "O RP está atualizado? Legal, está atualizado. Eu vi meu cadastro de NCM?". A gente está muito repetitivo nesse cenário de cadastro, porque ele é essencial. É a base, né. É a base. Então, eu já vi os meus cadastros? Legal, já vi os meus cadastros, já está tudo classificado, arroz com arroz, macarrão com macarrão, está tudo certo, ótimo. Eu Então você tem tranquilidade para a partir de agosto emitir as suas notas, porque é facultativo, mas, você já precisa estar com isso ok, e a partir de dezembro é para valer. Então a partir de dezembro não, a partir de janeiro de 27 é para valer. Então aí a gente vai conviver, né, com essa questão da CBS, então o ICMS ainda não vira IBS, então você tem, a CBS agora, então PIS e COFINS já passa a não existir mais. E o ponto importante, tá, e eu vou até tô olhando muito para você, mas eu vou olhar para a câmera. Um ponto importante para aqueles supermercadistas que ainda não olharam para sua cesta de crédito federal, ela é importante, porque você precisa até dezembro, 31 de dezembro, habilitar os seus créditos, né. Então, se você tem ainda algum trabalho de crédito federal que você não fez, que ainda precisa de um levantamento, de um estudo, de alguma direção e estratégia, você precisa fazer, porque a gente tem aí uma janela curta. Tá, porque depois, se você não habilitou ou se você não apurou, você não vai conseguir mais, né, porque aí, né, você não tem, os seus dados ali agora já passa em 27 o seu CBS. Então, é muito importante fazer, se não fez, fazer essa cessão de crédito, tá. E aí, Celso, que a gente começa a conviver? Aí a gente vai ter um respiro não, né, não, nenhuma transição de imposto. Então a gente tem 27, 28, 29, o IBS ele começa a vir aí numa transição de alíquotas, né, então, tem 29, 30 e até E 32. aí entra o ICMS. Aí entra o ICMS, aí entra o IBS, morre o ICMS e entra o IBS. Que maravilha, viu. Antes da gente ir para o nosso checklist, que a Alessandra trouxe aqui as dicas, né, para que a gente possa, estar atualizado e não ter surpresas lá no final.
Mas antes disso, eu queria falar sobre um assunto muito importante, porque aqui na Armelin nós trazemos parceiros que são empresas sérias, né. Eu estou falando isso porque nós temos muita gente curiosa, nós temos muitos TikTok na vida aí, falando coisas que não tem muito sentido ou que está falando pela metade, né. Só está dando uma amostrinha de uma coisa que é muito mais complexa do que a gente está imaginando. Então não dá para tratar um assunto desse falando com vídeo de TikTok. E a Certacom, ela é uma empresa muito séria, uma empresa que é uma multinacional, né. Hoje nós estamos em Londres, né, com um escritório em Londres, e faz um trabalho para grandes empresas, grandes redes de supermercado, e eu vejo, assim, um trabalho fantástico com resultados, assim, maravilhosos. Alessandra, fala um pouquinho para mim da Certacom. Hoje eu vejo que, como consultor de varejo, e com muito respeito aos contadores, Claro, com não é, certeza. e primeiro a gente precisa lembrar que nós não somos inimigo dos contadores, nós somos parceiros. Parceiros e muito parceiro. É, eh, o que que a Certacom faz hoje? Qual que é a finalidade? Porque o que que é a Certacom? Vamos falar primeiro o que é a Certacom. Claro, a Setacom é empresa de 33 anos de mercado, Celso. Ela hoje um grupo, onde a gente tem atende toda a parte de créditos estaduais, créditos federais, a gente tem um corpo jurídico na Setacom, a gente trabalha com vários estados, não só São Paulo, a gente também tem filiais tem uma filial em Minas, enfim. Então assim, o core business da Sertacom sempre foi recuperação de crédito. Ah, E hoje é ainda o nosso core business, né, recuperação de crédito. Hoje a gente é muito forte no varejo, com a recuperação, com o ressarcimento do ICMS-ST, a famosa CAT 42, né. Então hoje é o nosso core business, além da recuperação para a indústria, que é a CAT 207/83, que aí a gente está falando de CREDAC. Além disso, a Setacom tem um viés também de BPO, fiscal e contábil, então a gente atende hoje empresas também, grandes empresas dentro da Setacom, então fazemos toda a parte fiscal e contábil, então é um trabalho bastante importante também. E esse BPO ele já olha para a reforma tributária, então que está tudo junto e misturado, né. perfeito. Então, além disso, nós também temos toda a questão de créditos federais. Então, hoje a gente tem uma área de projetos especiais que trata toda a questão de créditos federais. Então, a gente, por isso que eu falei da janela curta. Então, a gente tem até dezembro para fazer esse mapeamento de valores, habilitar esses créditos. Temos um comitê da reforma tributária. Então, hoje a Certacom ela tem um time interno de reforma tributária que está mergulhado no assunto, então é um time que tem profissionais especialistas na reforma, tem profissionais especialistas em PIS e COFINS e ICMS, e a gente vem ajudando as empresas a passar por essa transição de uma forma menos doída, porque doída será, né, Sim. costumo dizer. Então, a Certacom ela é muito focada, nessas questões fiscais tributárias, né. Então, por exemplo, a gente precisa acompanhar o supermercadista que hoje, tem ali um fôlego no seu fluxo de caixa, com a recuperação do ressarcimento, né, do ICMS-ST, da CAT 42. Sabemos que agora a gente está no momento, aí aguardando o fisco a liberar os vistos, tudo, mas, nessa transição da reforma, que é o nosso tema aqui, a gente precisa acompanhar esse supermercadista de como isso vai se manter, se movimentar, para ele não ficar sem fluxo de caixa ali para pagar os seus impostos. Então, é com esse olhar, né, não só na reforma, mas, nessa cesta de créditos também para a gente preparar as empresas. E o nosso escritório jurídico, né, hoje a gente tem a Baquim Barros, o nosso jurídico Certacol, que trata todas as questões jurídicas dos nossos clientes, focado no tributário também. Então assim, é só tudo isso, É só tudo isso. é só tudo isso. Pessoal, eu fico impressionado porque
nós estamos falando aqui de uma empresa que tem um universo aí de soluções, eh, tanto na área jurídica, né, quanto na área tributária. Então, por exemplo, se você fala assim: "Celso, eu estou em dúvida ainda com relação à reforma tributária", fala com a pessoa certa. Né, vamos parar com essa ideia de que dos aventureiros, de pessoas que vêm e fazem promessas e te colocam em risco, né. Eu tô careca de ver supermercadista, contratar pessoas não profissionais para trazer soluções que na verdade vira mais problema do que solução. Agora, tudo isso está ligado ao quê? Está ligado a valores. Né, isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso. Você quer uma empresa séria, uma empresa que resolva o teu problema, uma empresa que vai aí, que analisa o teu cadastro de produto, que faz uma avaliação, de toda a estrutura da tua empresa e te apresente uma solução, tá aqui a Certacom para fazer um trabalho desse, né. "Ó, queremos fazer meia boca", então não é com a gente, então meia boca vai no TikTok, chama qualquer Zé aí que ele faz para você, e aí depois a gente se encontra lá na frente ou não, né. Gente, olha, tá aqui um recado muito importante. Alessandra, eu queria que você passasse para gente essas dicas, que eu acho que isso é fundamental para a gente começar a pensar sobre esse assunto com um pouco mais de seriedade. Eu escrevi que é um checklist de sobrevivência. Fui um pouco dramática aqui, né, É, mas é o checklist de sobrevivência. 3 conselhos práticos que talvez eu daria pro supermercadista, para ele começar já colocar aquela pulguinha atrás da orelha: "Não, será que eu tenho que ver mesmo?" Ou até mesmo questionar o contador, porque ele vai questionar o contador. Questione, então questione o contador, vê se o contador sim, ele já está olhando, se ele não está olhando, fale com uma consultoria, pra gente poder trazer essas visões, né. Então eu deixo aqui o primeiro conselho, que a gente falou muito, a revisão do cadastro, entendeu. Então esse número um, conselho número um, revisão dos cadastros. E aí, isso é fundamental. Então agora, né, então para ele não perder margem, para ele não ter problema de envio de nota, porque pode parar a emissão da nota. Então, cadastro. Olhe o cadastro e cria procedimento para novos produtos, porque não é estático isso, né, o supermercado tem uma rotatividade enorme, né, perfeito. então não é estático. Então, cria um processo rigoroso agora, a partir de agora, depois que você revisou, que teve esse trabalho, esse investimento, cria um processo rigoroso de novos cadastros. Eu acho que isso é fundamental. E assim, a reforma já tem coisas valendo. Essa do cadastro, por exemplo, que agora dia 3/8 já vai estar valendo, entendeu? A nota já está emitindo, já tem que emitir com a tributação correta, com os dados corretos, isso tudo é consequência de um cadastro bem feito também. Pois bem, o segundo conselho, né, e se conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu acho que é importante, até pelos nossos 33 anos de mercado aí, trabalhando na área tributária. É a questão de começar a exercitar o fluxo de caixa, o split payment. O que isso vai trazer de impacto para o seu negócio. Perfeito. Então, pode ser que traga muito, pode ser que não traga, mas você precisa saber e você precisa ir se preparando para isso. Agora, se não estiver preocupado com o fluxo de caixa, se tiver tudo bem, né. Mas hoje a gente sabendo como é o varejo, acho que não é uma realidade de muitos, né. Hoje o fluxo de caixa é muito importante. E por último, é não esperar 2027 para agir. Eu já começaria 2026, entendeu. Então assim: "Ah, eu vou esperar", não, começa agora. Vamos tirar uma fotografia, vamos fazer um diagnóstico inicial, vamos sentir como que tá, vamos sentir se o seu cadastro tá ok, beleza, mas você já fez as simulações em relação ao seu negócio? Quantos negócios tem abaixo do seu negócio? Falo, porque tem supermercados que tem uma ramificação de negócios, né, Sim. e todos eles serão impactados. Vamos fazer um estudo para sentir como que tá o split payment, os seus fornecedores. Então assim,
A gente criou na Certacom, o Celso, de fato, um hub, a gente chama de hub de serviços e até um diagnóstico de maturidade, depois eu vou até compartilhar com você esse diagnóstico, é muito legal, que você vê o nível que o supermercadista está em termos de área fiscal e reforma tributária. Se ele está bem, se ele está no início, se ele está mediano ou se ele está bom. Olha que interessante. Exatamente. E o hub de serviço, com esse diagnóstico de maturidade, ele vai dar ele vai dar para nós, principalmente consultores, tanto, né, o Celso quanto Certacom, a visão do tão quão o cara não está preparado, ou se ele está, o que que a gente tem que ajudar ele. Porque aí eu não tenho um serviço no portfólio para reforma. Eu tenho, claro, um que engloba tudo, mas eu posso a gente pode atender eles de vários olhares. "Ah, eu quero um diagnóstico inicial", beleza. "Eu quero uma reunião com o jurídico", beleza. "Ah, eu quero um BPO, fiscal, contábil", beleza. Então, assim, entender a dor do supermercado, do supermercadista, e o que a gente pode ajudá-lo dentro desse hub de serviço, né, que eu acho e a maturidade dele, né, que isso é muito importante. Porque também não adianta a gente sair e oferecer para o cara, para o supermercadista, uma Ferrari, se ele não está pronto, eu não falo nem pagar a Ferrari, não é isso, se ele não está pronto para ter toda essa expertise da Ferrari. Às vezes agora ele não ele consegue ali absorver, talvez não uma Ferrari, uma coisa mais simples, mas daqui a pouco ele vai estar pronto, entendeu. Então esse olhar e assim, por último, eu gostaria muito de falar o seguinte, que, o que a gente vem percebendo, tá, 99% do supermercadista, quando a gente fala ali dos muito, muito grandes, não é essa a minha referência, tá. Mas quando a gente fala ali dos grandes, médios e pequenos, eles não estão preparados, Celso. Eu acho que eles estão no olhar só de cadastro, beleza, agora, mas e o depois? Perfeitamente. Entendeu? Então, eu acho que é esse trabalho que, assim, eu fiquei muito feliz do convite, até para sensibilizar os empresários em relação a isso, né. E, claro, a gente tem muita coisa para expandir, tem muita coisa para trazer e eu vou até me convidar aqui de novo para a gente deixar esse tema da reforma, de tempos em tempos, cada vez que tiver uma novidade, um ponto crítico, a gente voltar aqui e falar com você sobre esses pontos que eu acho que conhecimento nunca é demais, né, e a gente está aqui para contribuir. Não, perfeito. E eu acho que essas 3 dicas aí, né, quando você fala da primeira dica lá, que eu acho fantástico do cadastro, né, lembrar que nós estamos falando de sistema, né, Sim, sistêmico. estamos falando de RP, e Sistêmico. tem que ser avaliado o quanto o seu RP, ele está trazendo essas soluções para você, né. "Ah, mas já está há muito tempo", tá bom, mas faz muito tempo que está errado, então É, em algum momento você tem que trocar. exatamente. E às vezes nós estamos falando, o momento oportuno é agora, né. É. E eu acho legal quando você diz assim, o treino, né. Pessoal, nós estamos numa fase do namoro, agora é hora de receber tudo o que acontece, porque depois que casar, qualquer coisa fica caro. Só para um exemplo. Separar da namorada não custa tão caro assim, mas separar da esposa é muito caro, que é o que vai acontecer se nós não dermos atenção para o assunto. É. Né. Então, gente, eu acho que para a gente finalizar aqui, eu acho muito importante vocês lembrarem que se você quer ter uma operação eficiente, se que você quer ter pessoas preparadas, fala com a Armelin. Você quer ter um controle total da sua empresa, toda a parte tributária, fiscal, tudo isso que está trazendo para a gente aqui, fantástico, fala com a Certacom. Uhum. Eu acho que está aí a solução para vocês. É. Guarda esse nome, Certacom, nós vamos falar muito sobre isso, tá. Inclusive, se você que está assistindo o nosso podcast, se você tiver interesse, fala assim: "Celso, eu quero entender um pouco mais desse assunto", liga nesse telefone que vocês estão vendo abaixo no vídeo aí, ó, liga nesse celular, vou deixar o número aqui para vocês, poderem entrar em contato, e nós vamos colocar a Certacom dentro da tua empresa, tá. Uhum, uhum. Preste atenção nisso.
Alessandra, muito obrigado. Nossa, Olha, foi fantástico, eu adorei essa nossa conversa. então É um assunto, assim, ele é muito extenso, né. Nós estamos falando da ponta do iceberg, né, eu acho mas que tem eu ia coisa. tem muita coisa nossa, foi muito bom, primeiro, pra gente dar não é susto, mas a gente introduziu o assunto. E eu acho que depois vamos combinar da gente falar especificamente do split payment. Esse assunto, eu vou falar, Celso, e não sendo repetitiva, se o empresário fizer a reflexão hoje, se eu tivesse já que operar com split payment, eu conseguiria? Fica a dica. Sim ou não? Se a resposta for não, você já tem que debruçar e ver. É Então, isso aí. vamos trazer mais temas e foi um prazer, assim, foi leve, foi gostoso, Poxa, foi muito. apesar de ser um assunto não tão bom, né, mas necessário, mas foi excelente, eu adorei. Então eu acredito que o resultado disso vai trazer benefício para, Vai, com né. certeza, com certeza. Eu tenho uma visão que eu acho que o governo vai arrecadar muito mais, Sim, mas ele vai arrecadar de quem não pagava. sim. E quem paga ficou muito claro que nós Totalmente organizar, acho que era a legalidade, neutralidade. Assim, os empresários só não pode negligenciar, né, a gente fala muito disso, a negligenciar isso aí. esses assuntos, então é isso. Alessandra, muito obrigado, a Armelin está aqui com as portas abertas, a hora que você quiser, você é parceirona da gente aqui, Certacom é uma empresa que a gente confia muito, tá, e nós indicamos para os nossos principais clientes, tá, para que eles realmente entendam o trabalho que a Certacom faz, Uhum. e por isso que está à disposição aqui o número para trabalhar, falar sobre esse assunto aqui. Alessandra, que recado você daria para o nosso seguidores, nossos seguidores? Nossa, primeiro muito obrigada, eu acho que foi um prazer e falar para o público, do varejo, supermercadistas, assim, é um prazer. A gente vem agregando muito valor e muito conhecimento nas nossas rotinas também na Setacom, porque a gente entende que é um público que precisa, e é um público que quanto mais a gente levar de facilidade, de oportunidade, eles sempre estão à disposição. Bom, muito obrigada e também se vocês quiserem dar uma olhadinha, seguir a Certacom, é @Certacom no Instagram, e vocês vão ver também todas os nossos as nossas news, os nossos conteúdos, e estaremos lá com o Celso Ormelin também. É isso aí, pessoal. Falando de varejo com a Armelin, evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado e aguarde que nós estamos vindo com mais novidades por aí.